FM Network. Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Gabriela e eu tava com uma saudade de gravar isso aqui, mas antes de fazer essa introdução eu queria pedir desculpa por ter deixado o Caminho pra Easy um pouquinho de lado, mas agora a gente tá de volta e a gente vai atualizar lá de onde a gente parou, então vocês vão ver que vão ter alguns episódios retroativos, mas não tinha como deixar eles de lado e voltar aonde a liga tá hoje. Não são muitos, é verdade, mas mesmo assim é válido, porque muita coisa acontece e como a gente sabe que não tem uma cobertura do mesmo nível que tem com a NHL, é complicado porque algumas pessoas podem ficar perdidas, então a gente vai atualizar tudo direitinho e, enfim, desculpa mesmo por ter deixado isso acontecer, mas vocês sabem que, infelizmente, acaba sendo um trabalho voluntário e, por vezes, a gente precisa deixar algumas coisinhas de lado para priorizar algumas coisas que são mais importantes, mas o que importa é que voltou, tá? Tá tudo de volta. E se você tá chegando agora, o Caminho pra Easy é um quadro aqui do TTG onde a gente fala sobre a Premier Hockey Federation, que é a liga majoritariamente feminina da América do Norte. Então tem time canadense, tem time americano. E eu vou pedir rapidinho para você lembrar, seguir a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok, a nossa arroba é TicTacGo. Também tem canal do YouTube, é só você procurar por TicTacGo por lá. Então vem com a gente que a gente vai saber tudo da 9ª semana da PHF. Então a gente vai começar com a 9ª semana, que tiveram 6 jogos. E o primeiro jogo da série do fim de semana do dia 21 e 22 de janeiro foi entre Connecticut Whale e Toronto Six. Ambos os jogos aconteceram em Toronto. E no sábado, primeiro jogo, as duas equipes marcaram gols no primeiro período. Então a Brianne Wilson-Bennett e a Brittany Howard marcaram para o Six, enquanto a Emma Vlasic e a Melissa Samoskevich marcaram para o Whale. No segundo período, tanto a Wilson-Bennett quanto a Howard marcaram o segundo gol delas no jogo e a Teresa Vanizova marcou 2 gols também para o Six, então a vantagem para o time da casa ficou 6-2. No terceiro período, a Caitlin Lonergan e a Emma Keenan marcaram para o Whale, mas a Cheyenne Arcangelo fez o dela e trouxe, então, atestou a vitória do time da casa do Toronto Six por 7-4. No domingo, o Whale conseguiu a sua revanche. Logo no primeiro período, a Alyssa Wolfeller marcou para o Connecticut Whale. No segundo período, a Kennedy Marchment e a Caitlin Lonergan aumentaram a vantagem para 3-0. E no terceiro período, a Brittany Howard marcou para o Six, mas a Marchment já aproveitou para fazer o segundo dela. Então, o Connecticut Whale venceu por 4-1. Agora, também em solo canadense, a gente teve os 2 primeiros confrontos entre o Boston Pride e o Montreal Force no Canadá, em Montreal. Os jogos anteriores tinham acontecido em Boston. Então, no primeiro jogo, a Lauren Gable marcou 2 gols para o Boston Pride, fez 2-0. E depois, no terceiro período, a mesma Lauren Gable marcou mais 2 gols. E ainda teve a Cristina Putinha marcando e o Boston Pride venceu por 5-0. Sabe o que isso significa? Que a Corinne Schroeder conseguiu mais um shutout. Eu já perdi as contas de quantos shoutouts ela conseguiu só nessa temporada. Mas também tivemos revanche, porque no domingo o Force estava aí com vontade de ganhar, não conseguiram marcar gols no primeiro período, nem o Boston Pride, mas no segundo, a Taylor Baker marcou para o Force, conseguiu a vantagem de 1-0. No terceiro período, a Lauren Gable empatou o jogo, foi para prorrogação, e a Jade Downey Landry conseguiu trazer a vitória para o Montreal Force por 2-1 no overtime. A terceira série desse fim de semana aconteceu em Buffalo, onde as Builds receberam o Metropolitan Riveters. No primeiro período, a Whitney Dove e a Jessica Healy marcaram para as Builds, que assumiram a liderança por 2-0,
Mas a Minto Tuominen marcou e colocou as Riveters de volta para o jogo. No segundo período, a Courtney Maud marcou e deu a vantagem para as Builds de 2 gols. Vamos lá, no terceiro período, a Claudia Kepler conseguiu mais um gol para as Builds. Teve 12 gols no total. E no primeiro período, a Antônia Matska marcou para as Builds. Mas a Aneta Teiralova... No domingo, as Builds estavam aí querendo continuar, né, com esse sucesso de finalmente vencer. Então vamos ver se elas conseguiram. No domingo, as Builds, né, estavam aí querendo continuar com essa dominância, só que deu tudo errado para elas. No primeiro período do jogo, a Courtney Maud conseguiu aí um gol e as Builds ficaram no placar por 1-0. No segundo período, a Makayla Grant-Mantis conseguiu marcar também para as Builds, então 2-0, só que a Kelly Babstock empatou o jogo, ela marcou 2 gols. No terceiro período, a Madison Packer, que é a capitã das Reeves, marcou 2 gols. A Minto Tuominen, a Kendall Cornyn, a Regan Rust e a Sarah Buyold também marcaram para as Reeves. Então o placar final foi de 8-2 para o Metropolitan Riveters. Você já sabe que o Tic Tac Go faz parte da FN Network, mas você já conhece os outros podcasts da casa? Então, a gente tem um desafio para você, fã, e para você que também cria conteúdo relacionado a esportes internacionais aqui no Brasil. Se chama Desafio da Multiplicação de Download dos Conteúdos da Rede e a gente quer mostrar que somos todos FNN de verdade, por isso a gente desafia você a indicar um podcast da FNN para um amigo ou até você mesmo conhecer um episódio diferente do que você já está acostumado, descobrir podcasts sobre outros times, outras ligas. Então a gente tem aqui algumas sugestões. Para quem gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para quem gosta de basquete, tem o Nuaro, que fala da NBA. Aqui, pro time que gosta de hóquei no gelo, tem o Tic Tac Go, mas também tem o Icecast. Na MLB, tem o pessoal do Rebatida, que tá cobrindo a off-season do beisebol. E também existem os podcasts específicos de alguns times. Os que tem da NHL são os seguintes: podcast dos Ducks, para falar do Anaheim Ducks, o Bruins e Brejas, para falar do Boston Bruins, Fala Halcão, para falar do Chicago Blackhawks, Cannons Podcast, para falar do Columbus Blue Jackets, o Stars Cast fala do Dallas Stars, a Voz do Povo fala do Detroit Red Wings, o Óleo no Gelo fala do Edmonton Oilers, o Wild Brazuca fala do Minnesota Wild, o Capivara do Hockey fala do New York Islanders, o Igloo Cast fala do Pittsburgh Penguins, o Depths of the Kraken fala do Seattle Kraken, o Blue Note fala do St. Louis Blues e o Pod Leafs fala do Toronto Maple Leafs. E aí, qual desses você acha que pode te agradar mais? Não perde nenhum dos conteúdos do pessoal, segue @SomosFNN ou acessa o site somosfnn.com.br e eu quero saber, você topa esse desafio? Então, só antes da gente falar das jogadoras destaques e de como tá a classificação, é importante dizer que a Olivia Zafuto foi suspensa dessa série contra o Montreal Force do Boston Pride. Ela joga pelo Pride porque ela tinha cometido um major na semana anterior, então ela foi suspensa e ficou fora. Agora, rapidinho sobre as 3 estrelas dessa semana. Em terceiro lugar, nós temos a Brittany Howard, que é do Toronto Six, que marcou 3 gols e deu 2 assistências. Já em segundo lugar, nós temos a Kennedy Marchment, do Connecticut Whale, que marcou 6 gols e deu 1 assistência. E em primeiro lugar, nós temos a Lauren Gable, do Boston Pride, que marcou 5 gols. Agora, sobre a classificação geral, tá assim. Em sétimo lugar, Buffalo Bills, com 8 pontos. Em sexto, Metropolitan Riveters, com 14 pontos.
Em quinto, Montreal Force com 16 pontos. Em quarto, Connecticut Whale com 22 pontos. Em terceiro, Minnesota Whitecaps com 26 pontos. Em segundo lugar, o Toronto Six com 30. E em primeiro lugar, o Boston Pride com 34 pontos. E assim ficou a 9ª semana da PHF. Tava com muita saudade de gravar para vocês esses episódios falando um pouquinho mais sobre a Liga Feminina, já que a gente não tem tanta cobertura, tanta notícia, enfim, vocês sabem bem como é. Então, o nosso papel aqui também é esse, de trazer, né, da forma que a gente consegue, um pouco mais de informação sobre a Liga Feminina, sobre esse jogo que também é tão legal e tão importante e tão diverso e fluido quanto o dos homens. E a gente fica muito feliz por você ter chegado até o final aqui. Então, ficamos muito agradecidos. Pedimos desculpas novamente por ter demorado tanto para fazer esses episódios voltarem no ar. Mas assim a gente vai encerrando a edição de hoje. Lembrando para você nos seguir lá nas nossas redes sociais, procurar a gente no YouTube. Todas as semanas a gente traz as atualizações tanto da PHF quanto da NHL no quadro Passando a Limpo. E é isso, pessoal. Também tem aqui embaixo na descrição do episódio o desconto para as jerseys com o Mr. Varsity. Então aproveita e a gente se vê muito mais em breve do que vocês esperam. Um beijo para você e até a próxima!